Ela tentou esconder a gravidez, mas a verdade apareceu no dia do culto. Era uma tarde de domingo, daquele tipo que o sol parecia mais quente, não só pelo calor do verão, mas por uma espécie de pressa que tomava conta do coração. O culto da congregação cristã no Brasil estava prestes a começar, e como de costume, as irmãs se arrumavam com esmero, os irmãos chegavam com suas Bíblias debaixo do braço, e as crianças, ainda um pouco sonolentas da sesta, eram levadas pelos pais para mais um momento de adoração. Entre todos aqueles rostos conhecidos, havia um que carregava um segredo pesado, um fardo que a cada dia parecia mais difícil de sustentar sozinha. Maria Clara tinha apenas 19 anos. Filha de irmãos fiéis, criada desde pequena nos caminhos do Senhor, ela sempre fora uma jovem temente a Deus, participava dos cultos, ajudava nas tarefas da igreja, e seu sorriso era um dos mais sinceros entre os jovens. Mas algo havia mudado nos últimos meses. Seu rosto, antes tão iluminado, agora carregava uma sombra de preocupação. As roupas antes justas e simples passaram a ser escolhas mais largas, como se ela tentasse, sem chamar atenção, disfarçar algo. E era justamente isso. Maria Clara estava grávida. Não foi um pecado qualquer, não foi uma queda qualquer. Foi uma escolha, um momento de fraqueza, um desvio que ela jamais imaginaria que cometeria. Tudo começou em uma festa de aniversário de um colega de trabalho, onde pela primeira vez ela se deixou levar pela curiosidade e bebeu um pouco demais. Naquele mesmo dia conheceu um rapaz, também fora dos caminhos do Senhor, e o que deveria ser apenas uma conversa se transformou em algo que ela jamais esqueceria. Quando percebeu o que havia feito, já era tarde. As lágrimas vieram na mesma hora, o arrependimento foi imediato, mas o dano já estava feito. Nos dias que se seguiram, Maria Clara tentou orar, tentou clamar a Deus, mas a vergonha era tão grande que as palavras não saíam. Ela se sentia suja, indigna, como se não tivesse mais o direito de se aproximar do altar. Cada culto era uma tortura. Olhava para os irmãos, para as irmãs mais velhas, para os anciãos, e imaginava o que diriam se soubessem. O medo da decepção dos pais era ainda maior. Seu pai, um homem rígido na fé, sempre ensinou que o corpo é templo do Espírito Santo, e sua mãe, uma mulher de oração, vivia falando sobre a importância da pureza. Como ela poderia encará-los? Os primeiros sinais da gravidez vieram como um socorro silencioso. Ao menos, pensou ela, ainda dá tempo de resolver isso antes que alguém perceba. Mas os dias passaram, e o que era um pequeno desconforto se tornou uma realidade inegável. Sua barriga, antes lisa, começou a inchar. As náuseas matinais a obrigavam a se esconder no banheiro do trabalho, e as colegas, embora desconfiadas, não ousavam perguntar. Maria Clara comprou roupas mais soltas, evitava abraços, e quando alguma irmã mais atenta perguntava se ela estava bem, ela respondia com um sorriso forçado. É só um pouco de indigestão, irmã. Obrigada pela preocupação. Mas Deus não deixaria que aquela mentira durasse para sempre. O domingo em que tudo veio à tona começou como qualquer outro. Maria Clara chegou cedo à igreja, como sempre fazia para ajudar a arrumar as cadeiras e os inários. Sua mãe, como de costume, a observava com carinho, sem desconfiar de nada. O culto começou, os hinos foram entoados, e a palavra foi pregada com unção. Mas foi na hora da oração final, quando os irmãos se ajoelhavam e clamavam a Deus em silêncio, que algo inesperado aconteceu. Maria Clara sentiu uma dor aguda no ventre. Não era uma cólica comum, não era nada que ela já tivesse sentido antes. Era como se algo dentro dela se mexesse com força, como se uma mão invisível a apertasse por dentro. Ela tentou ignorar, tentou continuar orando, mas a dor só aumentava. Suas mãos começaram a tremer, e o suor frio escorria por sua testa. Não havia como disfarçar. Com medo de chamar atenção, ela tentou se levantar devagar, mas suas pernas falharam. Um gemido escapou de seus lábios, e foi o suficiente para que as irmãs mais próximas notassem. Maria Clara, você está bem, filha? Perguntou irmã Rosa, uma das mais atenciosas da congregação, colocando a mão em seu ombro. Ela tentou responder, tentou dizer que estava tudo certo, mas outra dor, ainda mais forte, a fez dobrar o corpo. Foi então que sua mãe, que estava logo atrás, viu. Não foi preciso mais do que um segundo para que ela entendesse. O modo como a filha segurou a barriga, o jeito como seu rosto se contorceu de dor, a maneira como a roupa, antes solta, agora marcava um volume que não podia mais ser escondido. Minha filha, foi tudo que sua mãe conseguiu dizer, e sua voz quebrou. O culto parou. Os irmãos que antes oravam em silêncio, agora olhavam com preocupação. O ancião, percebendo que algo grave acontecia, se aproximou. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz firme, mas sem raiva.
Maria Clara não teve forças para mentir novamente. As lágrimas vieram como um rio, e entre soluços ela confessou: Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi como uma faca. Alguns irmãos trocaram olhares, outros baixaram a cabeça, como se não soubessem como reagir. Sua mãe, com as mãos trêmulas, segurou seu rosto e perguntou: Há quanto tempo você sabe disso, filha? Desde o início, ela respondeu, envergonhada. Eu tentei esconder, mãe. Eu não queria decepcionar vocês. Seu pai, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Seu rosto estava sério, mas seus olhos brilhavam não de raiva, mas de dor. E o pai da criança? Perguntou com voz contida. Maria Clara baixou a cabeça. Ele não sabe. Nem quero que saiba. Ele não é dos caminhos do Senhor. O ancião então levantou as mãos pedindo calma. Irmãos, este não é momento para julgamentos. É momento de oração. Maria Clara é nossa irmã, e ela precisa de nosso apoio. E assim, ali mesmo, no meio do templo, os irmãos se reuniram em círculo ao redor dela. Alguns colocaram as mãos em seus ombros, outros apenas oraram em silêncio. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, começou a clamar: Senhor Jesus, tem misericórdia desta filha tua. Ela se desviou, ela errou, mas tu és o Deus que perdoa. Não a deixes, Senhor. Mostra-lhe o caminho de volta. Maria Clara nunca havia se sentido tão exposta, tão frágil, mas também nunca havia sentido tanto amor. Aquele momento que ela tanto temera não era de condenação, mas de socorro. O ancião orou com unção, pedindo a Deus que desse forças àquela jovem, que a livrasse da vergonha e do medo, e que, acima de tudo, a trouxesse de volta para os braços do Pai. Nos dias que se seguiram, Maria Clara passou por um turbilhão de emoções. A princípios, a vergonha ainda a consumia. Evitava sair de casa, evitava olhares, e cada vez que alguém mencionava seu estado, ela sentia como se o chão fosse se abrir debaixo de seus pés. Mas sua mãe não a deixou afundar. Todos os dias, ela a levava para um canto quieto da casa e lia a palavra com ela. Falava sobre Davi, sobre Pedro, sobre tantos que erraram, mas que foram restaurados. Falava sobre o sangue de Jesus que purifica todo pecado. Filha, Deus não te abandonou, dizia ela, segurando suas mãos. Você errou sim, mas ele não te deixou. Olha só como ele te trouxe de volta. E era verdade. Maria Clara começou a perceber que aquele momento no culto não foi por acaso. Deus permitiu que tudo viesse à tona justamente ali, no lugar onde ela poderia ser acolhida, onde poderia ser ajudada. Se tivesse escondido por mais tempo, se tivesse tentado resolver sozinha, quem sabe onde estaria agora? Com o passar das semanas, sua barriga foi crescendo e com ela, uma nova determinação. Ela começou a frequentar os cultos novamente, não mais com medo, mas com humildade. Os irmãos, que no início olhavam com certa reserva, agora a tratavam com carinho. Alguns até se ofereceram para ajudar no que fosse preciso. O ancião, em particular, teve um papel fundamental. Certa vez, depois de um culto, ele a chamou para conversar. Maria Clara, disse ele com voz calma, o inimigo queria te destruir com essa situação. Ele queria que você se afundasse na vergonha, que se afastasse da igreja, que pensasse que não havia mais esperança para você. Mas Deus teve outro plano. Ele te trouxe de volta para que você pudesse testificar da sua misericórdia. Ela ouviu aquelas palavras e sentiu como se um peso saísse de suas costas. Pela primeira vez em meses, ela sorriu de verdade. Obrigada, irmão, disse, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não mereço tudo isso. Não é sobre merecer, respondeu ele. É sobre graça. Os meses passaram, e chegou o dia do nascimento. Foi um parto difícil, cheio de dor, mas também cheio de orações. Sua mãe e algumas irmãs da igreja a acompanharam no hospital, e quando finalmente o bebê nasceu, um menino saudável e forte, Maria Clara não conseguiu conter as lágrimas. Ela olhou para aquele rostinho pequeno, para aquelas mãozinhas, e soube, no fundo de sua alma, que Deus lhe dera uma segunda chance. Eu vou criá-lo nos caminhos do Senhor, prometeu ela, segurando o filho nos braços. Ele vai conhecer a verdade desde pequeno. E assim ela fez. Nos anos que se seguiram, Maria Clara se tornou uma mãe dedicada, uma irmã mais forte na fé, e uma testemunha viva da misericórdia de Deus. Sempre que alguém na igreja passava por uma luta, por uma queda, ela estava lá para dizer: eu também errei, mas Deus me levantou. Ele pode fazer o mesmo por você. Hoje, quando ela olha para trás, não vê apenas o erro que cometeu, mas a mão de Deus que a segurou quando ela estava prestes a cair. A vergonha que um dia a consumiu se transformou em gratidão. A mentira que tentou esconder se tornou um testemunho de verdade. E aquele domingo, que poderia ter sido o dia de sua ruína, foi na verdade o dia em que Deus a resgatou. Porque assim é o nosso Deus, Ele não nos abandona nas nossas quedas.
Ele nos levanta, nos limpa e nos dá uma nova história para contar. E essa é a história de Maria Clara, uma história de queda, sim, mas acima de tudo, uma história de restauração. Uma história que prova que não importa quão fundo tenhamos caído, a graça de Deus é sempre maior. E por isso, hoje, ela não esconde mais nada. Ela conta com lágrimas de alegria como Deus a encontrou justamente quando ela pensava estar perdida para sempre.